Ao contrário do que somos tentados a imaginar, o cérebro está em grande atividade durante o sono. Vários sistemas de neurotransmissores e várias regiões cerebrais são ativados durante o sono. Pode-se dizer mais acertadamente que o padrão de atividade cerebral é diferente durante o sono em relação ao estado de vigília. E a arquitetura do sono? O sono também tem uma arquitetura própria, um desenho, e hoje vamos começar a falar um pouco sobre isso. Qual a ação da melatonina nesse estado transitório, comportamental e periódico de tamanha importância para a nossa sobrevivência e saúde? Enquanto dormimos, transitamos entre as fases NREM e REM do sono. Essas fases possuem características neurais e comportamentais próprias, alternando-se e obedecendo a ciclos, os ciclos do sono. Isso significa que durante uma noite bem dormida de sono, uma noite de 8 horas de sono em adultos jovens, ocorrem de 4 a 5 ciclos de sono, com duração de mais ou menos 90 a 120 minutos cada ciclo, podendo variar aí de acordo com a idade e com a privação do sono. Apenas em 1929, a concepção do sono como estado passivo, homogêneo e de repouso foi modificada com o advento do eletroencefalograma. A eletroencefalografia permitiu os primeiros registros da atividade elétrica cerebral do sono, e isso permitiu uma melhor compreensão do sono e de sua arquitetura. O que são as fases NREM e REM do sono? REM é uma sigla inglesa que significa Rapid Eye Movements e NREM é Non-Rapid Eye Movements. Uma das características básicas que distingue a fase REM da NREM é os movimentos rápidos de olhos. Nós, adultos, entramos no sono pela fase NREM de forma gradual e suave. Mas antes de entrarmos na fase NREM, levamos aí em torno de 20 minutos para entrarmos nessa fase. Esses 20 minutos que precedem a fase NREM é chamada de período de latência do sono, que é o momento que antecede a entrada na fase NREM, em que começamos a sentir aquele relaxamento, aquele torpor suave que precede o sono. A primeira fase do sono, que é a NREM, ela tem 3 estágios, que seria o N1, o N2 e o N3. Cada estágio desses tem características próprias de onda, como tipos de voltagem, frequência e tempo de duração, e que são registradas pelo eletroencefalograma. O estágio N1 caracteriza-se por um sono mais leve, em que começamos a ter aquele relaxamento inicial, as batidas cardíacas começam a diminuir, a respiração também, e os movimentos dos olhos também começam a diminuir. No estágio N2, o sono começa já a se aprofundar um pouco e essas batidas cardíacas, a respiração e a musculatura fica mais relaxada ainda. O estágio N3 do sono REM é o estágio de sono mais profundo dessa fase. E nesse estágio, então, tanto os batimentos cardíacos, quanto a respiração e quanto a musculatura estão no estágio máximo de relaxamento e de diminuição nesse momento, o que então torna difícil despertar a pessoa que está dormindo. E uma característica interessante é que as ondas ficam cada vez mais lentas, tanto que a característica principal do estágio NREM são essas ondas lentas, é chamado de sono de ondas lentas. Saímos então da fase NREM e entramos no sono REM, cujas características principais desse sono é ser um sono profundo, onde ocorrem os sonhos e uma atonia muscular, ou seja, ocorre uma inativação temporária da musculatura estriada esquelética, dos nossos músculos. Por que
que ocorre essa inativação temporária da musculatura? Porque é o momento em que ocorrem os sonhos. Então, para que nós não tenhamos aí performances durante o sono com movimentos indesejáveis, o cérebro então faz esse controle da inativação temporária da musculatura estriada esquelética. O sono REM tem como característica principal os rápidos movimentos oculares. Ocorre nesse momento uma intensa atividade no córtex cerebral, o que faz com que essa fase do sono seja chamada de sono paradoxal, porque embora estejamos num sono muito profundo, a atividade do córtex cerebral é semelhante ao estado de vigília ou de despertamento. Outra característica interessante do sono REM é as ondas em dente de serra, que são registradas pelo eletroencefalograma. Podemos realizar uma representação gráfica dos estágios do sono durante a noite. Essa representação gráfica é feita através do hipnograma, que vai então registrar a maior parte da arquitetura do sono durante a noite, o que é muito importante para a parte clínica. E depois de falarmos tanto desses dois tipos de sono, você poderia perguntar: e quantas horas então eu preciso dormir para ter um sono reparador à noite? Bom, isso é bastante relativo. Não existe um número mágico de horas. Isso pode variar de pessoa para pessoa dentro da mesma idade. Mas existem alguns padrões, né? Por exemplo, os bebês. Os bebês, eles dormem de 16 a 18 horas por dia, porque eles necessitam crescer. O sono também tem esse caráter, né, para as crianças, de crescimento, é liberado o hormônio do crescimento durante o sono. Depois, com o passar do tempo, já na adolescência, necessita-se mais ou menos de 9 a 9 horas e meia de sono. E no adulto, de 7 a 8 horas de sono já são suficientes para um sono reparador. Então vamos aí às dicas para que possamos ter um sono reparador e agradável à noite. A primeira dica de todas é escolher um horário para dormir e acordar, para que o seu corpo tenha um biorritmo adequado. E principalmente para que o seu ciclo circadiano ele esteja regulado com a noite e dia externa. Outra dica interessante é o quê? Evitar cafeína e álcool à noite. Muitos pensam que o álcool ele induz ao relaxamento e ao sono, mas isso é falso. O álcool induz a um falso relaxamento e o sono não alcança os estágios mais profundos sob o efeito do álcool. Um banho morno também ajuda bastante no relaxamento. A meditação, para quem gosta de meditar, né? A concentração em pensamentos positivos, uma boa música também antes de dormir. Depois nós vamos trazer aqui exemplos de músicas para dormir. Outra dica de sono, também chamada de dicas de higiene do sono, é manter um quarto agradável. Um quarto em que você tenha principalmente um ambiente escuro e que varia aí uma temperatura de 22 a 24 graus, não muito quente nem muito frio. E uma das dicas que nós vamos sempre falar e repetir é deixar o quarto em completa escuridão, para que a sua melatonina seja produzida e secretada pela glândula pineal. Se houver luz, você pode deixar de produzir a quantidade necessária ou até evitar a produção de melatonina. A falta ou diminuição de melatonina pode provocar os transtornos do ciclo circadiano.